Olá, boa tarde pais, boa tarde crianças. Vamos começar agora mais uma aula de matemática. E essa nossa aula de hoje a gente dá continuidade ao assunto da aula passada, tá? Então o nosso conteúdo de hoje também será unidade e dezena. Hoje a gente vai fazer uma pequena revisão, tá? Caso ainda tenha ficado alguma dúvida sobre esse assunto, para que possa ficar bem esclarecido esse conteúdo. Mas antes da gente partir para o conteúdo, não se esqueçam, peguem seus cadernos e vamos fazer a agenda de hoje, tá bom? Segunda-feira, dia 1º de junho de 2020. Se atentem ao detalhe de que a gente começou hoje um mês novo. A gente estava no mês de número 5, que era o mês de maio, e esse mês já acabou. E hoje a gente inicia o mês de número 6, que é o mês de junho. Então hoje a gente começa aí uma nova contagem dos dias, certo? Mês de junho, portanto, o número que representa esse mês é o número 6. Agora vamos à exploração do nosso conteúdo. Bom, então para a nossa exploração de hoje, além do material dourado que a gente já conheceu na aula passada, eu também vou utilizar números, tá? Fichinhas com números. E vou ensinar para vocês a técnica da casinha das dezenas e das unidades, certo? A casinha a gente desenha assim, ó, e de um lado a gente tem a letra D, que representa as dezenas, e aqui embaixo da letra D a gente coloca a quantidade de dezenas, e do outro lado a gente tem a letra U, tá? E aqui embaixo a gente representa a quantidade de unidades. Bom, a gente já viu na aula passada que o material dourado ele serve para representar a quantidade, certo? A gente conheceu a barra, que representa as dezenas, e o cubo, que representa as unidades, certo? Lembrando que o cubo vale 1, né? Uma unidade, e a barra vale 10, né? É 10 unidades ou uma dezena. Significa que aqui eu tenho uma quantidade representada e essa quantidade é 10. E aqui no cubo eu também tenho uma quantidade, essa quantidade representada é 1, certo? Então sempre que a gente vê uma barra dessa, a gente tem que lembrar que aqui tem 10, que essa barra representa a quantidade 10, tá? Ou uma dezena, tá bom? E sempre que eu ver um cubo, ou uma unidade. Na hora de representar as quantidades, ó, que foi o que eu fiz aqui. Eu tenho 2 barras, 2 dezenas e 4 cubos, 4 unidades, certo? Então, só observando aqui eu já sei, ó. Uma barra vale 10. 2 barras, ó, 10 mais 10. Então, aqui eu tenho 20, ou 2 dezenas, certo? E aqui, ó, 1, 2, 3, 4 unidades que valem 4, porque cada cubo desse aqui vale 1, certo? Então, eu tenho representado aqui o número 24, que são 2 dezenas e 4 unidades, tá bom? Para representar, ó, lembra da casinha que eu expliquei? Para representar aqui na casinha, pessoal, é a mesma coisa. Eu vou contar as quantidades, ó, são 2 dezenas. Então, do lado das dezenas, eu coloco o número 2, certo? Tá dizendo aqui que eu tenho 2 dezenas, 2 dezenas. E nas unidades, ó, vou lá para o lado das unidades, que eu tenho 4 unidades. Então, aqui, ó, na casinha do lado das unidades, eu represento com o número 4. Então, quer dizer que aqui, ó, eu tenho representado o número 24, certo? Isso vale para todas as representações, tá bom? Por exemplo, acabei de representar um outro número aqui, ó. Eu tenho agora 1, 2, 3, 4 barras. Então, eu vou aqui, coloco o número
4, né? Não são 4 barras? E cada uma barra dessa não é uma dezena? Então, eu tenho 4 dezenas. E aqui do lado das unidades, eu tenho 1, 2, 3 cubos. Então, eu vou lá e coloco o número 3, porque aqui eu tenho 3 unidades. Cada barra dessa vale 10, certo? Então, eu tenho 10 mais 10 mais 10 mais 10. O 10 4 vezes. Então, eu sei que aqui eu tenho 10, 20, 30, 40. Então, esse número 4 aqui representa o 40, mais 3 unidades, certo? Então, aqui eu tenho o número 43. Para representar na casinha, a mesma coisa, ó. Se eu tenho 1, 2, 3, 4 dezenas, do lado das dezenas eu represento com o número 4. Aí vou lá do lado das unidades, conto a quantidade de unidades, ó, 1, 2, 3. E represento com o número 3 aqui a quantidade de unidades, certo? Então, eu acabei de formar aqui o número 43, certo? Bom, a atividade a gente começa por essa página aqui, tá? Onde a gente tem aqui em cima a turma da Mônica. E aí diz assim: a turma da Mônica foi brincar na praia. Olha só com que eles brincaram. E a gente tem a questão 1 e a questão 2, tá bom? A questão 1 diz assim: faça o que se pede. Aí a gente tem a letra A, a letra B e a letra C, tá? A letra A diz assim: circule uma dezena de conchas e complete as informações. A gente já sabe que uma dezena é um grupo com 10. Então, vocês vão vir aqui e contar 10 conchas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vão circular essas 10 conchas, certo? A gente acabou de circular uma dezena. Sobrou aqui, ó, uma unidade, tá? E aí, a gente vai completar essa frase aqui, ó, com as informações que a gente tem agora, tá? A gente tem uma dezena e uma unidade que sobrou, ou a quantidade de conchas que a gente tem, que no caso aqui são 11, né? Já na letra B, ela tá pedindo para vocês riscarem, tá? Vocês vão risque uma dezena de pás e complete as informações aqui, tá bom? Na letra C, diz: faça um X em uma dezena de boias. Então, agora vocês vão fazer X em uma dezena de boias, que é um grupo de 10. Então, vão fazer X em 10 boias e completar essa frase aqui, tá bom? Já na questão 2, ela diz assim: continue desenhando guarda-sóis até chegar 2 dezenas. Bom, uma dezena é um grupo com 10, então 2 dezenas são 2 grupos de 10, mesmo que 10 mais 10. E quanto que é 10 mais 10? 20, né? 2 dezenas, 20. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 guarda-sóis. Vocês vão ter que completar esses guarda-sóis, né? Continuar desenhando guarda-sóis até chegar ao número 20, até chegar à quantidade 20. E a gente continua e finaliza a nossa atividade nessa página aqui, onde tem a Magali e a Mônica, certo? A Magali tá me explicando aqui em cima que um cubo vale 1, tá? E que uma barra vale 10. Isso a gente já viu na aula passada, certo? E aí a gente tem a questão aqui, ó, que a Mônica está apresentando para a gente. Pinte o número representado pelo material dourado. Aqui em cima a gente tem uma quantidade, ó, e a gente tem que descobrir que número está representando aquela quantidade para a gente poder pintar esse número, tá? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 barras, né? São 4 grupos de 10. Cada barra dessa vale 10. Então, eu tenho 40. E um cubo aqui. Quanto é que vale esse cubo? 1. Então, eu tenho número 41. Achei ele aqui, vou lá
e pinto o número 41, tá bom? E aí eu faço isso com as outras também, ó. O seguinte aqui, ó, tem 4 barras e 2 cubos, 4 grupos de 10 e mais 2 unidades. Dá aí o número 42. E faço isso até terminar toda a questão, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Realizem toda a atividade e assim que terminar, tira foto e manda para mim lá no meu WhatsApp para que a gente possa estar fazendo a correção e o acompanhamento dessa atividade, certo? Próxima quarta será a nossa última aula de matemática dessa quinzena. Portanto, para fechar esses conteúdos, a gente vai fazer uma avaliação, tá bom? Quarta-feira terá avaliação de matemática. Eu vou trazer um vídeo explicando direitinho para vocês como deve ser feita essa avaliação. E lembrem-se, papais e mamães, é muito importante que as crianças realizem essa avaliação, tá? Para que a gente possa fechar uma nota para as crianças, certo? Por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima!